Olá, boa noite. Plenário do STF retoma julgamento de processos sobre improbidade administrativa. Supremo Tribunal Federal dá prazo para defesas se manifestarem sobre denúncia de venda de sentenças no STJ. STF homologa acordo para viabilizar a operação de crédito financeiro ao BRB. Tribunal Superior do Trabalho define nomes que vão integrar a lista tríplice para a vaga na Corte. Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de ouro ilegal deste ano. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 28 de maio, começa agora. Supremo retoma julgamento de processos sobre improbidade administrativa que tratam de temas como exigência de dolo para caracterizar improbidade, redução das condutas passíveis de sanção, abrandamento das penas, diminuição dos prazos prescricionais e possibilidade de suspensão de direitos políticos. A improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios da administração pública cometida por agente público ou terceiro, durante o exercício de função pública ou em razão dela, resultando em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios administrativos. A Lei de Improbidade Administrativa está em vigor desde 1992 e foi alterada em 2021. Algumas mudanças alteraram pontos centrais no modelo de responsabilização e do sistema de proteção à administração pública, o que levou à judicialização dessas alterações no Supremo. Entre os pontos questionados estão a exigência de dolo para caracterizar a improbidade e o fim da improbidade culposa, quando há prejuízo aos cofres públicos sem intenção do agente, redução das condutas que podem ser enquadradas como improbidade administrativa, abrandamento das punições previstas na lei, novas regras sobre prescrição e prazos para responsabilização, possibilidade de suspensão dos direitos políticos em hipótese sem dolo e regras que limitam a responsabilização de sócios dirigentes e terceiros. O plenário retomou o julgamento de 3 ações que questionam vários trechos da lei. O primeiro ponto analisado foi sobre a improbidade culposa. Os ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do relator ministro Alexandre de Moraes para reafirmar a impossibilidade de responsabilização por ato de improbidade administrativa culposo. Me parece realmente mais didático, eu diria, ao invés de julgar prejudicado, nós reafirmarmos a impossibilidade da modalidade culposa em improbidade administrativa. Então, ao invés da perda do objeto aqui, na ação 7236, em relação ao artigo 1º, parágrafos 1, 2 e 3 e o artigo 10, eu voto assim como fez o ministro Gilmar, eu voto pela improcedência, declarando a constitucionalidade e, consequentemente, reafirmando a posição do Supremo Tribunal Federal já firmada na Repercussão Geral 1199, de que não é possível a responsabilidade por ato de improbidade culposo. Sobre o ponto que veda a caracterização de improbidade, na hipótese de divergência interpretativa da lei, o plenário reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, desde que interpretado no sentido de que a divergência interpretativa da lei não afasta a responsabilização por improbidade quando configurados dolo ou erro grosseiro. Os ministros também analisaram o dispositivo que prevê que sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem automaticamente por ato de improbidade imputado à empresa, salvo se houver participação e benefícios diretos, hipótese em que a responsabilização ocorre nos limites da participação de cada um. O ministro André Mendonça sugeriu interpretação conforme. Mas esses cotistas, esses diretores, eventualmente, e por isso nós estamos preservando desde que comprovadamente haja participação, eles podem
ter participado de maneira efetiva na prática do ilícito, não tiveram qualquer benefício, senão contribuir também, eventualmente, com outro amigo, para que a empresa dele obtivesse a contratação. Então, nessas situações, se nós mantivéssemos essa exegese e o texto da lei tal qual aprovado, nós não teríamos, por exemplo, como caracterizar ato de improbidade administrativa de diretores que fizeram uma cartelização ou uma fraude conluio para simular uma licitude na contratação pública. O plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade ex-tunc da expressão diretos no artigo 3º, parágrafo 1º, permitindo a responsabilização quando houver participação dolosa e benefício direto ou indireto. O tribunal, por maioria, vencidos os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, declarou com efeitos ex-tunc a inconstitucionalidade da expressão, abre aspas, e benefícios diretos, fecha aspas, do parágrafo 1º do artigo 3º. O julgamento foi suspenso e será retomado em outra data. O ministro Cristiano Zanin deu prazo de 15 dias para que a defesa se manifeste sobre denúncia de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Quem traz mais detalhes ao vivo é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que assistem à TV Justiça. Olha, além desse prazo de 15 dias, o relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, decidiu manter as medidas cautelares impostas aos denunciados, retirar o sigilo do processo e também autorizou o andamento das investigações por mais 60 dias. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os denunciados são acusados de terem cometido crimes como corrupção passiva, corrupção ativa, violação de sigilo e lavagem de capitais. Entre os nomes estão um servidor do STJ, a esposa dele, um ex-chefe de gabinete do tribunal, uma advogada, operadores financeiros, um empresário e outras pessoas interessadas nos resultados dos processos. Segundo a PGR, o grupo teria atuado num esquema de pagamento de propina em troca de interferências em decisões do STJ. Como a investigação inclui pessoas com prerrogativa de foro, o ministro Cristiano Zanin decidiu manter a competência do STF para continuar apurando o caso. William, volto com você. Obrigado pelas informações, Pablo. O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB. A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux após negociações iniciadas no começo da semana. O acordo permite que o Distrito Federal contrate um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o banco. A operação terá garantia de um sindicato de bancos e contragarantia vinculada às verbas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. O empréstimo não contará com aval da União. O advogado-geral da União, substituto Flávio José Roman, destacou o esforço conjunto para a construção da solução no curto prazo. O acordo foi firmado e submetido à homologação do ministro Luiz Fux, que participou de toda a audiência também, acompanhou, incentivou. Então fica o agradecimento tanto da União como do Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União, ao gabinete que se disponibilizou e num tempo muito rápido, né? Ou seja, de terça para quinta-feira, a intimação foi na última sexta-feira, com prazo de 24 horas, então com espírito republicano, com capacidade resolutiva da Advocacia Geral da União, o pacto foi firmado. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que a medida representa uma solução menos danosa para o caso. Quero agradecer, eu acho que isso faz parte daquilo que a gente diz de pacto federativo, é realmente a solução menos danosa. Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo ele será de 15 anos, com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro. E a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou hoje a Operação Crédito Corrompido. Investiga um grupo por fraudes em empréstimos do BRB. Entre os suspeitos estão gerentes do banco.
Segundo as investigações iniciadas em 2025, após denúncia do próprio banco, correspondentes bancários conhecidos como pastinhas abordavam clientes pelas redes sociais, se passando por assessores do BRB e ofereciam empréstimos, principalmente para servidores temporários que não tinham direito ao crédito. O grupo utilizava documentos falsificados para conseguir a liberação dos valores com a participação de gerentes do banco. Em alguns casos, parte do dinheiro era repassada ao esquema como pagamento de comissão. A polícia também identificou uma segunda frente criminosa envolvendo a liberação de empréstimos milionários mediante pagamento de propina a funcionários do banco. De acordo com a PCDF, o esquema contava com a atuação de diferentes grupos criminosos, entre eles intermediários, gerentes do BRB e operadores financeiros, responsáveis pelo pagamento de vantagens indevidas. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$1 milhão, valor que teria sido recebido por um gerente como propina e ocultado por meio de uma empresa de fachada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, recebeu nesta quarta-feira a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Eles discutiram ações de modernização da administração pública e do sistema de justiça com foco em transformação digital, simplificação de processos e melhoria dos serviços prestados à população. Também foram tratadas iniciativas de cooperação entre os poderes para ampliar a eficiência, a transparência e a governança no setor público. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho definiu os nomes que vão integrar a lista tríplice para preencher a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa em janeiro deste ano. Rocine Gomes. A vaga de ministro ou ministra do TST é destinada à magistratura de carreira. Ela foi aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa em janeiro deste ano. As eleitas e o eleito ao cargo são a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, o desembargador Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região, em Pernambuco, e a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região, na Paraíba. A sessão do Pleno, que decidiu pela lista tríplice, foi conduzida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho. Agradeço a todos os desembargadores que participaram do evento, cumprimento aqueles que foram eleitos e desejo boa sorte a todos eles. A lista com os nomes será enviada ao presidente da República. É ele quem faz a indicação. Depois disso, a desembargadora ou o desembargador escolhido passa por sabatina e votação no Senado. Acontece em Curitiba a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, um dos principais eventos jurídicos do país na área. Reúne autoridades e especialistas para discutir os desafios da justiça eleitoral diante das novas tecnologias. O evento vai até amanhã, no Museu Oscar Niemeyer, com a participação de ministros, magistrados, advogados, membros do Ministério Público e pesquisadores de todo o país. O tema deste ano, Inteligência para Processar, Consciência para Decidir, traz debates sobre o impacto da tecnologia da inteligência artificial e das plataformas digitais sobre a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. O ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, conversou com a nossa equipe. A conversa é o que fortalece a democracia. Conversa no sentido não apenas da gente falar, mas principalmente da gente ouvir. Esses espaços são espaços de escuta qualificada e a gente precisa valorizar esses e tantos outros espaços em que as pessoas têm a oportunidade de falar e de ouvir. E você vai ver no próximo bloco, Justiça promove Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em todo o país. Já, já. O Ministério Público Federal quer que o governo federal retome imediatamente os voos usados no atendimento de comunidades indígenas na Amazônia. Segundo o órgão, a interrupção do serviço já afeta pacientes
e equipes de saúde. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para garantir o retorno imediato do transporte aéreo usado no atendimento de saúde de comunidades indígenas no Acre. Segundo o MPF, o problema começou depois que o contrato de voos usado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Jurá terminou no fim do ano passado. Desde então, o serviço não foi retomado. O MPF afirma que o novo processo para a contratação está parado em Brasília, sem previsão de solução. Os procuradores da República pedem que a Justiça obrigue a União a disponibilizar pelo menos 600 horas de voo em helicópteros no prazo de 15 dias. Com autorização judicial, a Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de ouro ilegal de 2026. Delegado acusado de tentativa de homicídio vai a júri popular. IPF restitui bens sacros à Igreja de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. 2 tocheiros sacros foram localizados após uma denúncia anônima, indicando que os bens se encontravam em uma fazenda no município de Vassouras, aparentemente adaptados como abajures. O IPHAN realizou uma visita técnica no local e concluiu que os itens eram, de fato, parte integrante do conjunto que decorava a Igreja de Santa Luzia, tombada pelo Instituto. Os bens foram apreendidos e devolvidos para os responsáveis. A Justiça de Pernambuco decidiu que o delegado da Polícia Civil, Luiz Alberto Braga de Queiroz, será levado a júri popular. Ele é réu e está sendo processado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil de Emanuel Pedro Gonçalves Apore, atingido por um tiro em maio de 2025. Segundo a investigação, o policial teria atirado no morador da ilha por ciúmes da namorada. A defesa do réu pode recorrer. A data do julgamento só poderá ser definida após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. E na Transamazônica, em Altamira, no sudoeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma das maiores apreensões de ouro ilegal do ano durante uma fiscalização. Após abordarem um motorista que estava em alta velocidade e fazendo manobras perigosas na rodovia, os policiais encontraram um compartimento secreto no carro, onde estavam escondidos 13 quilos de ouro, no valor estimado de 9 milhões de reais, sem qualquer documentação legal. Diante da suspeita de transporte ilegal, possíveis crimes contra a ordem econômica e contra bens da União, o motorista foi preso em flagrante. Na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece em todo o país até sexta-feira, o Tribunal Superior do Trabalho homologou no mesmo dia 2 grandes acordos. Eles envolvem a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Transpetro e sindicatos das categorias e movimentaram um total de 22 milhões e meio de reais. A Petrobras e a Transpetro fecharam um acordo com 13 sindicatos da categoria espalhados pelo país. Ficou definido que 134 diretores sindicais vão receber pagamento retroativo referente ao bônus que deixaram de ganhar por estar fora da empresa, tratando de demandas do sindicato. O vice-presidente do TST e coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho, ministro Caputo Bastos, detalhou que só essa homologação movimentou 12 milhões de reais. E isso gera não só os direitos trabalhistas, mas também gera os tributos que estão sendo recolhidos para conta da Previdência, de imposto de renda, enfim, todas essas questões delicadas e sensíveis, mas, sobretudo, para apoiar aqueles que acreditam neste projeto da conciliação e, sobretudo, aqueles que já mantêm conosco esses acordos de cooperação. O Tribunal Superior do Trabalho sempre vai estar presente. Outra conciliação foi entre a Caixa e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários, Instituições Financeiras e de Crédito de Vitória da Conquista e região, na Bahia. O acordo de 10 milhões e meio de reais vai permitir que 41 bancários recebam pagamentos relativos ao FGTS e ao INSS. O processo trabalhista tramitava há 11 anos. Todos os dias eu estou sempre surpreendido com conciliações de processos de 2010, 2011,
11, 12, 2002, 2003. Há poucos dias, tivemos uma negociação, pasmem, um processo de 1993, ainda tramitando na Justiça do Trabalho. Todos os nossos esforços estão voltados para a conciliação, para que a gente possa apresentar também um bom resultado e que a Justiça do Trabalho, mais uma vez, mostre o seu valor e o seu papel, que é preponderantemente o de ser uma justiça conciliadora. A Justiça do Trabalho firmou um acordo inédito com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A parceria prevê levar os serviços do Judiciário a comunidades vulneráveis e garantir mais dignidade no trabalho. Repórter Mila Amaral tem mais informações. Garantir dignidade nas diferentes formas de trabalho e levar os serviços da Justiça do Trabalho para além dos tribunais, principalmente a quem mais precisa. Esse é o foco do acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A cerimônia de assinatura aconteceu na sede do TST em Brasília. O presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou o papel da parceria no resgate da dignidade humana. Vai dar uma qualidade muito maior às nossas ações nas itinerâncias, no sistema prisional, em várias ações de proteção aos vulneráveis. É uma instituição capacitada que conhece bem os problemas das populações vulneráveis do Brasil, em qualquer dimensão que nós falarmos. O projeto tem 4 pilares principais. O primeiro é a justiça itinerante, que vai até as comunidades que mais precisam. O segundo promove a inclusão digital com pontos de atendimento eletrônico. O terceiro garante direitos a presos por meio do Plano Nacional Pena Justa. E o quarto foca na fiscalização contra violações de direitos trabalhistas. Para o presidente da CNBB, cardeal Dom Jaime Spengler, a parceria pretende resgatar quem está à margem da sociedade. Aqui hoje, de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo eu diria institucional, nós estamos criando uma via, eu diria assim, de um trabalho ainda mais integrado em prol da promoção da dignidade do ser humano. E certamente nós temos uma multidão que vive à margem, às vezes segregados da sociedade, que necessitam ser resgatados. E o nosso objetivo, a nossa intenção é poder colaborar para resgatar a identidade e a humanidade dessas pessoas. Quando é que o trabalhador transferido de cidades tem direito a receber um adicional no salário? Essa é a questão central de uma audiência pública realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros discutiram os critérios para caracterizar uma mudança provisória. O resultado vai impactar milhares de processos no país e faz parte do julgamento do tema 93 do tribunal. A audiência foi convocada pelo ministro Alexandre Ramos para ampliar a discussão jurídica sobre o assunto. Em pauta, a interpretação do parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. É esse trecho da lei que trata do pagamento do adicional para quem muda temporariamente de cidade a trabalho. Durante certo tempo, a nossa jurisprudência se baseou muito no fator de duração da transferência para efeitos de caracterização da sua transitoriedade para efeitos do pagamento do adicional. Mas a jurisprudência foi evoluindo exatamente porque as relações se tornam mais complexas e hoje nós estamos lidando não só com este fator tempo, mas com a conjugação de 3 requisitos. O tempo, propriamente dito, da transferência, mais o tempo de contratação e a sucessividade. Tudo começou com a ação de um ex-gerente de banco. Ele questionava as transferências que sofreu durante o contrato e pediu o adicional. Como o caso foi selecionado como recurso repetitivo, o TST determinou a suspensão de todos os processos iguais no país até que uma decisão final seja tomada. Na prática, o que for decidido aqui no TST vai valer para todas as outras ações semelhantes na Justiça do Trabalho. A expectativa é que a nova regra traga mais segurança jurídica, tanto para as empresas quanto para os empregados.
O X da questão é definir se apenas o tempo da transferência importa ou se a Justiça deve avaliar outros fatores. Na audiência pública, sindicatos, empresários, advogados e juízes defenderam pontos de vista bem diferentes. Eventualmente, pode acontecer a mudança de residência de um lugar da contratação, onde habitualmente é o local do domicílio, para um outro lugar, para uma Brasília ou para qualquer outra cidade, mas sem que aquela pessoa que mudou a sua residência nunca mais tenha o direito aqui eu coloco entre aspas, mas a capacidade, até mesmo financeira, de voltar ao seu domicílio. A gente conta aqui uma história de um empregado que tem aproximadamente aí em torno de 8, 9 anos de trabalho, e ele teve uma progressão salarial de 346%. Ele saiu da cidade natal dele e acabou galgando cargos de gerência em agências de tamanhos diferentes, terminando ou concluindo a sua carreira na cidade de Belo Horizonte. E somente nos últimos 4 anos e pouco, ele teve uma progressão salarial de aproximadamente 220%. A dúvida que se lança na cabeça é: será que se o empregador focasse única e exclusivamente na questão de pagar o adicional de 25%, será que ele teria essa progressão? Todos esses argumentos vão ajudar o Tribunal Pleno do TST no julgamento definitivo. A sessão ainda não tem data para acontecer. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.